Bom dia. Acho que minha mulher que fez um Estou garantido, pessoal. É uma alegria estar aqui com vocês, nesse dia, nesse último domingo do ano. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nesse último domingo? Eu também estou feliz. Minha casa está cheia de gente, né? Nós somos em 4 e nós estamos recebendo 8 visitantes. Então, 2 casais com 2 filhos, cada um, meus irmãos, e está uma correria. Mas é gostoso essa época do ano, mas é mais gostoso terminar o nosso ano na casa de Deus, na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Eu creio mesmo que Deus marcou esse encontro com a gente nessa manhã. Então, eu estou com essa palavra na minha mente, com esse versículo, na verdade, na minha mente, tem umas 2, 3 semanas. Eu estava sozinho, a Cláudia estava viajando com a Fernanda, estava eu e o Pedro só, e Deus começou a falar comigo a respeito desse texto, e eu creio que Deus tem algo separado para você nessa manhã. Eu creio que nós seremos encorajados nessa manhã através da palavra de Deus, amém? Quantos precisam ser encorajados? Levanta suas mãos. Só se for verdade, pessoal, não porque o pastor pediu. Mas quantos precisam ser encorajados? Existe um encorajamento da palavra do Senhor para a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. Deus, como tudo que a gente cantou aqui nesse louvor, Deus, o Senhor é o merecedor de todas as coisas, Pai. Jesus, Tu és superior a todas as coisas, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor se deu por nós. E nós, nessa manhã, Deus, rendemos tudo que temos a Ti, abrimos nosso coração para receber a Sua palavra. Deus, queremos criar uma expectativa grande no nosso coração para receber do Senhor tudo que o Senhor tem determinado e separado para nós nessa manhã. Nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Cláudio, você pode trazer uma água para mim? A gente está aqui em um período de férias, adaptando as rotinas da igreja, mas está ótimo, que bom que você está aqui. Queridos, a palavra que eu tenho para dividir com vocês nessa manhã é no livro de Hebreus, e esse texto, né, esse título que eu quero dar é Ainda Dá Tempo. Essa é a palavra que ficou no meu coração nas últimas 3 semanas, ainda dá tempo. E eu quero encorajar você a chegar em casa. Nós não temos culto hoje à noite, certo? Obrigado. Nós não temos culto hoje à noite. Apesar da sua casa poder estar cheio de parente. Quem está com casa cheia de parente aqui? Você tem lá o seu quarto, o seu refúgio. Eu quero que você separe um tempo para ler esse texto que eu vou falar aqui para vocês. Hebreus capítulo 11. Leia esse capítulo inteiro e vamos até Hebreus 12, no versículo 13. Então, se você está anotando, ou depois você entra lá no YouTube, vai ter essa palavra inteira, sem cortes, mas eu quero que você leia esse texto antes de terminar o ano. Então, Hebreus 11, o capítulo inteiro, e depois o capítulo 12 até o capítulo 13. E eu quero falar algumas curiosidades, algumas coisas a respeito do livro de Hebreus, para despertar, na verdade, a sua curiosidade, para você ficar animado para ler, então, esse texto lá na sua casa. O livro de Hebreus, queridos, nós sabemos, mas eu quero relembrar, é um livro que foi escrito com um propósito muito bem definido, né? Esse livro, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para crentes judeus que tinham se convertido ao cristianismo, e eles estavam sobre perseguição. A igreja já tinha começado a sofrer perseguição. E esses crentes, então, convertidos, eles estavam tentados a voltar ao judaísmo. É isso? Judaísmo. Obrigado, vocês estão acordados. Ao judaísmo, né? Então, a Bíblia fala sobre... Eles estavam apostatando da fé. Se eu falar palavras aqui que eu não sei falar, depois vocês me corrigem. Mas... sobre a apostasia, ou seja, eles estavam sob perseguição, eles tinham largado, né, o judaísmo, tinham se convertido a Jesus, ao cristianismo, mas eles estavam agora sob severa perseguição.
Esse livro, queridos, é o único livro da Bíblia que nós não sabemos quem escreveu, mas a gente acredita que ele foi escrito ali por volta do ano 65 depois de Cristo. Esse livro, né, é o livro que mais cita o Velho Testamento, é a carta no Novo Testamento que mais cita o Velho Testamento. Vocês sabiam disso? Eu, quando dou aula no Instituto CCC, eu dou aula sobre pregação, e eu falo que nós precisamos conhecer a Bíblia toda, e eu quero gerar curiosidade em você. Quando nós conhecemos a Bíblia toda, as coisas ficam mais fáceis da gente entender. Então, eu sempre falo isso. Você sabia que cada 20 palavras do Novo Testamento, uma palavra é uma citação direta do Antigo Testamento? A cada 20 palavras escritas no Novo Testamento, uma é uma citação direta do Antigo Testamento. E a cada 10 palavras do Novo Testamento, uma é uma citação indireta. Ou seja, quando a gente compreende a Bíblia toda, a gente começa a entender. Você está lá lendo e você fala, puxa, isso aqui eu já li, está em outro lugar. Esse autor fez uma citação àquilo que já estava escrito. Então, a Bíblia toda é uma construção. O livro de Hebreus, queridos, ele ressalta a superioridade de Cristo. 13 vezes é citada a palavra superioridade no livro de Hebreus. E eu sempre me encanto, sempre quando eu vou pregar, a gente fica nervoso. E eu, como prego com pouca periodicidade, fico mais nervoso. Mas sempre quando eu vou pregar, eu fico impressionado. Porque nós vamos falar sobre isso nessa manhã. E eu estava estudando o livro de Hebreus e colocando essas curiosidades para aguçar a sua curiosidade, para você ter vontade de ir lá na sua casa, ler o livro de Hebreus, ou ler pelo menos o capítulo 11, capítulo 12, como eu disse, e fala sobre essa superioridade de Jesus, e nós só cantamos sobre isso nessa manhã. E quando eu estava ali de manhã aqui com vocês, orando, louvando com as minhas mãos erguidas, eu comecei a lembrar de tudo que eu estava estudando, de tudo que eu estudei, na verdade, para fazer esse sermão. E eu falei, puxa Jesus, como o Senhor se preocupa com a igreja, como o Senhor é fiel com a igreja. Então, é um livro que fala sobre a superioridade de Jesus, superioridade de Cristo em relação aos profetas, a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação a Moisés, a superioridade de Cristo em relação a Josué, Arão, a superioridade da nova aliança instituída por Cristo em relação à velha aliança, a superioridade do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio levítico. Inclusive o autor fala que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é um sacerdócio superior. Na verdade, queridos, Jesus é o sacerdote perfeito, amém? Porque ele ofereceu um sacrifício perfeito, ele ofereceu a ele mesmo por nós e por os nossos pecados, amém? Isso é um motivo, queridos, da gente celebrar nessa manhã. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o pastor João e a pastora Márcia, inclusive eles podiam ter feito um apelo aqui, e a gente já ficava aqui na presença de Deus, né? Mas quando eu vi o pastor João, eu cheguei de manhã, a igreja estava um pouco vazia, não tinha ninguém sentado aqui na fileira dos pastores, aí eu já fiquei um pouco mais nervoso. Tinha visto o carro do Hugo, falei, pô, o Hugo foi viajar e deixou o carro na igreja, porque ele não estava aqui, pastor Hugo. Mas quando eu vi o pastor João, eu falei, puxa, fui lá, abracei ele, que bom que você está aqui, pastor, né? Que bom que eu posso olhar ali, se eu estiver falando alguma coisa errada, ele me corrige. Queridos, na verdade, Jesus é o exemplo perfeito da fé, é o exemplo perfeito da perseverança. E nós vamos ler então aqui o versículo 12, o capítulo 12 de Hebreus até o versículo 3, 12 do 1 a 3, eles vão projetar ali, e nós vamos ler aqui juntos. Fala assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Amém? Queridos, nessa manhã eu quero caminhar por esse texto bíblico
e extrair alguns princípios junto com vocês, para que todos nós, na verdade, sejamos encorajados nessa manhã. Mas é impossível, queridos, a gente entender esse texto do capítulo 12, por isso que eu disse para vocês lerem o capítulo 11, sem antes a gente compreender, então, esse capítulo 11. Na verdade, eu quero começar com o finalzinho do capítulo 10, onde o autor, no versículo 38, fala assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. E o versículo 39, um dos versículos mais incríveis da Bíblia, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ou, nós somos da fé para a conservação da alma. E o capítulo 11 começa então falando da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Então o autor traz uma lista, queridos, de homens e mulheres de Deus. Mais do que isso, ele traz um relato do povo de Deus, a história do povo de Deus ao longo dos séculos, né? E nós classificamos essas pessoas como heróis da fé. Quantos já leram o capítulo 11 de Hebreus? Quantos já choraram lendo o capítulo 11 de Hebreus? Esse texto marcou muito a minha vida, marcou a vida e deve marcar a sua vida também, eu creio nisso. Queridos, é um relato do povo de Deus ao longo da história. E ele deixa claro, o autor deixa claro aqui, iniciando o capítulo 12, que a vida cristã, a vida de fé, queridos, na verdade é uma carreira. É algo que é uma prova de longa distância. Todo mundo já ouviu esse exemplo aqui, ó, a caminhada cristã, a vida com Deus, né? A vida de fé, ela não é uma corrida de curta distância, ela não é uma prova rápida, mas sim é uma prova de longa distância. Quem aqui já correu uma prova de longa distância? Poucos. É só sofrimento. Para as pessoas que são mal preparadas, igual eu. Só sofrimento, é dor. É falar, o que eu estou fazendo aqui, muitas vezes? Mas, queridos, tem a reta final, tem a linha de chegada, amém? Então, o capítulo 12 começa falando assim: uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos. O que é essa grande nuvem de testemunhos? Você já pensou nisso? Por isso que eu falei, nós temos que voltar para o capítulo 11 de Hebreus. A grande nuvem de testemunhas são esses homens e mulheres de Deus que foram citados aqui no capítulo 11. É como que o autor, ele quer criar um retrato na nossa mente, como uma prova de grande distância, de longa distância, como se fosse num estádio, onde esse estádio tem vários espectadores. Então tem ali uma grande arquibancada. E ele está falando, já que vocês estão correndo essa prova, né, olhem para essa grande nuvem de testemunhas. Não são as testemunhas que estão olhando a gente correr. Nós que temos que olhar, enquanto a gente corre, para os exemplos desses homens e mulheres de Deus. Estão comigo aqui? Então nós devemos olhar para eles, nós devemos olhar para o exemplo deles. O texto começa falando de Abel, Enoque, Noé. Então, homens que viveram com Deus antes do dilúvio. Depois entra falando de Sara, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Raabe. E lá no versículo 32, ele então entra falando dos juízes, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté. Depois ele cita Davi e Samuel. Depois ele cita Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, sem citar o nome deles, mas falando que homens apagaram o fogo, né? Fecharam a boca de leões. Começa a citar esses exemplos desses homens, mas ele cita também várias outras testemunhas. E a parte mais incrível para mim do capítulo de Hebreus 11 fala assim: houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites.
Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos a provas, mortos ao fio da espada, andaram errantes e vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bons testemunhos por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Uau! Tem vários nomes que nós conhecemos, mas a Bíblia cita várias outras pessoas sem nomes, queridos. E a gente pode extrair algumas verdades sobre esse relato. O texto bíblico aqui não está falando de pessoas perfeitas, concordam? O texto, na verdade, boa parte das pessoas não eram nem conhecidas. Eram pessoas, e são pessoas, por nós, desconhecidas. Mas essas pessoas, queridos, tinham uma confiança plena em Deus. Amém? Plena em Deus a ponto de não querer ser livre da morte, de abandonar a sua terra e ir para um lugar que eles não sabiam para onde estavam indo. Mesmo que a promessa que Deus tinha feito estava lá no futuro e eles não conseguiam enxergar esse futuro de maneira clara. Outra coisa que esse texto ensina para a gente é que a fé nem sempre livra a gente de angústias, nem sempre a nossa fé nos livra de dificuldades, de sofrimentos. Mas ele também nos ensina que uma fé verdadeira conduz para ações práticas, para decisões práticas. Amém? E ele também ensina que Deus tem apenas um povo só, independente da época que viveu. Mas Deus tem apenas um povo cuja fé está nele e no Cristo. Amém? Queridos, nós então temos que olhar para essas testemunhas do passado, mas nós devemos, como o texto diz, não só olhar para as testemunhas do passado, mas a gente também tem que olhar para os cristãos que estão vivendo com a gente nos dias de hoje. Olha para o seu lado. Queridos, nós precisamos aprender a considerar uns aos outros. Olha de novo para o lado, vocês estão assim, ó, tipo curitibano. Tomara que ele não me veja. Olha para o seu lado, queridos. Tem muitos heróis da fé sentados aí do seu lado. Amém? Queridos, nós precisamos considerar uns aos outros. Queridos, do seu lado tem um marido fiel por amor a Jesus. Amém? Tem um homem fiel que quando passa uma mulher na rua e ninguém está vendo, ele está dentro do carro dele, com isso o filme, e por amor a Jesus ele não olha para a mulher, porque ele quer se manter fiel à sua esposa. Amém? Tem um jovem que resolveu ser virgem até o casamento. Amém? Queridos, nós precisamos olhar, queridos, para os empresários que pagam todos os seus impostos para fazer tudo direitinho. E é tudo confuso. O empresário fica com medo de pagar errado, mas ele, por amor a Jesus, ele paga tudo. Nem que tenha que pagar mais, porque ele quer ser um exemplo e quer ser um homem fiel a Deus. Amém? Um funcionário, um colaborador que é fiel ao seu patrão, ao seu chefe, que faz as coisas direito. Por mais que trabalhe em casa, em home office, ele cumpre os horários e cumpre suas tarefas, por amor a Jesus. De repente, essa pessoa está aí sentada do seu lado. Irmãos que acordam de madrugada, segunda-feira, cadê vocês? Olha aí, ó, para vir aqui na igreja orar. Eles já me convidaram. Eu não consigo acordar cedo, muito menos na segunda-feira. Né? Mulheres que se encontram toda semana para vir aqui na igreja orar pelos seus filhos, pela sua família. Pessoas como nós que todos os anos abrimos a Bíblia e falam, nesse ano eu vou ler a Bíblia toda. Mas às vezes atrasam, amém? Igual eu estou em outubro na minha leitura bíblica, mas eu não vou desistir. Como eu vou viajar até o dia 15 de janeiro, eu vou terminar de ler até 15 de janeiro. Depois eu começo a ler janeiro, dia 1, no dia 16. Amém? Casais que educam seus filhos no caminho do Senhor. Homens e mulheres que se aposentaram e foram 4 anos servindo um país, uma outra igreja, com uma outra língua, são heróis da fé, queridos. São ou não são?
Pastor Hugo, um cara que pede licença do trabalho 3 meses para trabalhar mais para a igreja. Heróis da fé. Queridos, na verdade, nós estamos falando de pessoas comuns. Olhe de novo para o seu lado, são pessoas comuns. Nós não temos grandes seguidores no Instagram. Não são esses os heróis. São homens e mulheres que têm uma vida ordinária com o Senhor todos os dias. Que acorda meia hora mais cedo, querido, para ler a Bíblia, para orar, para pedir graça de Deus. Que se ajoelham quando não tem ninguém olhando. Se ajoelham e falam, Deus, eu preciso de graça para esse dia. Eu preciso de graça para cuidar dos meus filhos, para instruir a minha família, para ter uma palavra de Deus para quem eu vou encontrar hoje. Esses são os heróis da fé. Por favor, considerem uns aos outros. Amém? Queridos, nessa corrida de fé, você não está sozinho. Amém? Por isso que a Bíblia tem os versículos recíprocos, textos que falam uns aos outros. Nós precisamos considerar uns aos outros. Então, hoje, antes de você ir embora, abraça o irmão que está do seu lado. Não vale ser seu cônjuge, nem o seu amigo que veio com você. Abrace outra pessoa e fala, eu quero considerar você, eu estou junto com você nessa corrida. Amém? Mas o versículo 1 continua falando assim, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Outra tradução diz, livremo-nos do peso. A palavra aqui é embaraço ou estorvo. Queridos, aqui eu tenho uma pergunta, o que atrapalha você? Parece bem do interior, o que estorva? O que estorva você? O que gera embaraço? O que te atrapalha, queridos? Nós estamos aqui no último dia, no último domingo do ano, e a pergunta para você é, o que gera um peso na sua corrida da fé? O que te atrapalha? A Bíblia não está falando de pecado, porque ela está falando aqui de peso, vai falar de pecado, mas ela está falando de peso. O que te atrapalha? Nós temos nessa manhã uma oportunidade, se livra disso. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Eu não sei o que é. De repente é uma culpa, de repente é uma mágoa, de repente é falta de vergonha na cara. Para orar mais, para buscar mais a Deus. Eu comecei a fazer uma reflexão esses dias. E sabe o que me atrapalha? Eu vou falar bem rápido, porque não vai fazer sentido para muitas pessoas, mas eu comecei a investir meu dinheiro em ações, de novo. E eu comecei a ficar viciado em toda hora ver o que está acontecendo com a ação. E isso gerou um atrapalho para mim nos últimos 3 meses. É errado? Não é errado. Mas eu perdi muito tempo olhando aquele negócio. Até que eu tomei uma decisão, falei, eu comprei essas ações, se elas caíram, se elas subirem, vão ser essas, eu não vou ficar mudando, e ponto final. Mas isso estava me atrapalhando, estava tirando a minha paz muitas vezes, tirando a minha comunhão com Deus muitas vezes, mas algo que te atrapalha. Eu não sei o que é, você sabe. Às vezes é um hábito que te atrapalha. Uma outra coisa que eu decidi para 2025, queridos, eu não sou ligado em redes sociais. Então, tudo que vocês falam para mim de novidade, eu nunca vou saber, porque eu não vejo. Na verdade, eu tenho um Instagram, eu sigo 60 pessoas, que não são pessoas, são contas, sendo que das 60, são 15 da igreja, contas da igreja. E eu fico sempre vendo as mesmas coisas, porque vocês postam sempre as mesmas coisas em todas as páginas da igreja. E depois o pastor Luiz reposta. Mas sabe uma coisa que me atrapalha? É de manhã, às vezes, eu entro, acordo, pego o meu celular e começo a ver. Mesmo que seja esses negócios da igreja, começo a me distrair, fico vendo. Quando eu estou vendo, eu estou lendo o jornal, na cama, falou. Então agora eu coloquei uma regra, inclusive no próprio telefone, que eu não posso ver redes sociais antes das 10 da manhã. Tudo bem que eu não gosto de acordar cedo, mas eu acordo antes das 10. Os caras já ficaram pensando, o pastor deve acordar 9h30. Não. E eu não quero ver. Por quê? Porque eu quero separar a minha manhã para Deus. E eu não quero que isso seja um peso na minha caminhada, que isso atrapalhe a minha caminhada com Deus. Amém? Queridos, eu não sei o que é.
pode até não ser pecado, você sabe o que é, e isso está te atrapalhando. Você precisa se livrar disso. Amém? Olha que diz aqui Hebreus 11, 24 a 26. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava sua recompensa. Amém? Moisés abriu mão de ser alguém importante. E ele tinha direito. Abriu mão de viver num palácio. Trocou uma riqueza momentânea por algo que ele nem sabia direito o que era. Mas ele trocou. Então, que isso encoraje a gente nessa manhã de largar para trás tudo que nos atrapalha. Amém? Mas o versículo continua dizendo também, livremo-nos do pecado que nos envolve. Né? Outra tradução diz, o pecado que tenazmente nos assedia. Queridos, nós não estamos falando aqui, o autor não está falando aqui de um pecado particular, mas ele está falando do pecado em si, da nossa inclinação ao pecado. Queridos, eu vou contar uma novidade para você nessa manhã, e você não pode contar para ninguém, ok? Você sempre vai lutar contra o pecado, sempre. O resto da vida, olha para mim, nós iremos lutar contra o pecado a nossa vida toda, amém? Está consciente disso? Não tem vida fácil. Conhece alguém que venceu o pecado? Está no cemitério, certo? Ou está pecando e está mentindo, que é isso que fala na Bíblia. Amém? Você vai lutar, nós vamos lutar contra o pecado, queridos, a vida toda. O versículo 4, o autor fala assim, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Tudo bem que o autor está falando do contexto da perseguição, na verdade ele está falando assim, na luta contra o pecado, vocês não foram, não lutaram o suficiente a ponto de derramar o próprio sangue. Ele está falando assim, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, eu sei que a chapa está esquentando para vocês, é isso que o autor está falando na linguagem de hoje, mas, queridos, vocês precisam suportar, nem que seja até o martírio, nem que seja até a morte. Então, lute contra o pecado. Queridos, lute contra o pecado. Pais, olhem aqui, lute contra o pecado. Isso vai influenciar a vida do seu filho. Fala um amém para dentro, para sua esposa não olhar para você. O que você está fazendo? Mulheres, lute contra o pecado. Amém? Temos um padrão aqui. Suportar o pecado até derramar sangue. Até a morte. Vamos ter que lutar. E vamos lutar contra o pecado. Amém? Amém, queridos. Na verdade, a vida cristã, a gente sabe disso, ela não é garantia de uma vida tranquila. É ou não é? Quando a gente escuta aqueles testemunhos, porque eu aceitei Jesus e a minha vida agora está uma maravilha. Eu fico sempre esperando, espera segunda-feira, né? Espera a semana que vem. Queridos, mas aqui a chave é persevere. Persevere. Amém? Queridos, o texto continua dizendo assim, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Na verdade, a carreira da vida cristã, ou essa prova de longa distância, queridos, não é uma escolha nossa. Não é uma escolha nossa, mas Deus, propôs isso para a gente. Deus incluiu você nessa carreira. Quantos podem dizer amém? Amém? Foi Deus que te inscreveu nessa prova. Você não escolheu. Você chegou lá na praça, estava de bermuda, camiseta, pum, colocaram uma estampa, falaram, corre, 42 quilômetros. Já pensou nisso? É isso. Essa é a sua vida. Deus colocou você, Deus inscreveu você nessa prova de longa distância. Mas escuta isso, queridos, Deus está do seu lado a cada passo que você dá. Amém? Deus está lá na linha
de chegada te esperando. Amém? E o texto vai continuar dizendo, deixa eu voltar aqui. O texto não vai dizer nada. Eu vou continuar dizendo. Talvez, queridos, nessa manhã, você está aqui e fala, eu tropecei nesse ano. Esse era um ano de encontros com a presença. Era ou não era? Era o nosso lema. Você fala, pastor, não encontrei nada. Encontrei menos do que eu gostaria. Talvez no ano de 2024 você se desanimou. Talvez no ano de 2024 você falou, eu vou desistir desse negócio. Eu não aguento mais. Eu estou falando para você nessa manhã, que está falando assim, você talvez lá no mezanino, olha como o mezanino está cheio. Tem um campus, vocês conhecem o campus mezanino? Tem o campus linha verde, o campus linha verde mezanino. Volta. Queridos, talvez você está aqui nessa manhã e fala assim, eu estou a ponto de desistir, pastor. Essa corrida não dá mais. Está difícil demais para mim. Mas, queridos, erga a cabeça. Comece de novo. Caminhe. Mas vai para a direção certa, amém? Filipenses 3,13 diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Se levante. Deixa para trás o peso, deixa para trás o erro, deixa para trás o pecado. Livre-se disso, mas continue avançando. Olha que diz Hebreus 4, de 14 a 16, fala assim, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos, pois não temos nenhum sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Queridos, nessa manhã, se aproxime do trono de graça. Se aproxime do trono da graça. O texto diz, se aproxima com confiança desse trono de graça, a fim de receber misericórdia para o passado, misericórdia para os erros do passado, mas ele fala graça para o tempo oportuno, para aquilo que está diante de nós. Nós precisamos da graça de Deus, amém? Nós não sabemos o que vai acontecer em 2025, quem sabe? Ninguém sabe, mas Deus tem graça para a gente, amém? E nessa manhã, o trono da graça está aberto para a gente entrar, amém? Amém, queridos. O versículo 2 fala então, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Na verdade, nós temos que olhar para Jesus. Durante essa corrida, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que desviar os nossos olhos das dificuldades, das distrações. Na verdade, a gente tem que manter o nosso olhar fixo na pessoa de Jesus. Aquele que desceu do céu, aquele que se esvaziou de si mesmo, aquele que se humilhou, aquele que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém? E o versículo 2 continua dizendo assim, e ele pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Queridos, o mais incrível é que o autor de Hebreus começa ali no capítulo 11, falando de vários desses heróis da fé, mas ele termina citando o maior exemplo de fé que a gente tem em todos os tempos, Jesus. Ele passa por essa nuvem de testemunhas, mas ele termina falando, olhem para Jesus, aquele que suportou a cruz, desprezou a vergonha e assentou à direita de Deus.
Não tem nenhum homem, nenhuma mulher citado nesse capítulo, citado na Bíblia toda, que é um exemplo de fé maior que Jesus. Ele é o exemplo perfeito da nossa fé. Amém? O autor diz que ele é o autor da nossa fé. Jesus abriu um caminho, ele liderou algo, ele levou a gente, primeiro ele foi para Deus, para que nós pudéssemos imitá-lo, segui-los e chegarmos à presença de Deus. Por isso ele é o autor da nossa fé. Mas ele é consumador também, queridos, quando ele suportou a cruz. Jesus atingiu o alvo supremo da fé. Por isso ele é o autor. Por isso ele é o consumador da nossa fé. É para ele que nós precisamos olhar nessa manhã. Amém? É para ele que nós precisamos olhar em 2025. É para ele, vou repetir, é para ele que nós precisamos olhar em 2025. Amém? Não se distraia, queridos. Não olhe para si. Não olhe para os obstáculos. Olhe para Jesus. Amém? Persevere. Como eu disse nessa manhã, queridos, eu quero que você saia daqui encorajado. Nessa manhã, queridos, nós precisamos olhar para essa grande nuvem de testemunhos. Nessa manhã nós possamos olhar para essas pessoas, para esses heróis, para esses homens e mulheres de Deus que nos inspiram, que a vida nos inspirou. Amém? Mas eu queria também que nessa manhã a gente pudesse olhar um para os outros. Nós vamos fazer algo aqui nessa manhã. Eu creio que Deus tem algo diferente para a gente fazer. Vamos fazer uma bagunça. Mas que você possa olhar para o lado e se inspirar com seus irmãos. Amém? Essa é a primeira verdade, o primeiro princípio. A outra coisa, queridos, se livre do peso. Se livre daquilo que te atrapalha. Hoje é o último domingo de 2024. Se livra daquilo que te atrapalhou durante o ano de 2024. Decida. Decida. Tome uma decisão. Se livra disso. Tome uma decisão prática. Levanta dessa cadeira e fala, eu não vou mais fazer isso. Não é errado, mas eu não vou fazer mais, porque isso me atrapalha. Amém? Lute contra o pecado, queridos, todos os dias. Todos os dias. Persevere e decida continuar correndo, queridos. Se lembra quem te inscreveu nessa prova. Se lembra quem está do seu lado em todo o tempo. E se lembra quem que está te esperando no final dessa corrida. Amém? Quem está te esperando no final dessa prova. E por último, queridos, olhe para Jesus. Amém? Pedi para o Juninho voltar aqui com o time de louvor. Fica de pé no seu lugar. Eu quero te lembrar o título dessa mensagem hoje, é que ainda dá tempo. Nós começamos esse ano, queridos, proclamando que esse ano seria um ano de encontros com a presença. Amém? E eu creio que nós vamos terminar esse ano. E nós vamos terminar esse ano, agora nesse último culto do ano, declarando que ainda é tempo de encontrar com a presença de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? De todo o seu coração, quantos creem nisso? Ainda dá tempo, queridos, de você se encontrar com o seu Deus nessa manhã. Amém? Eu vou fazer um apelo, mas se você sentir no seu coração de vir aqui para frente, e que seja só para você agradecer pelo ano de 2024, fica à vontade. O altar está aberto, você está em casa, nós somos irmãos em Cristo. Fica à vontade e venha para frente, entrega a sua vida para o Senhor.
Entrega o ano de 2024 para Ele agradecendo. Queridos, ainda dá tempo também de você tomar decisões para 2025. E talvez você chegou aqui nessa manhã e você não conhece Jesus. Você fala, puxa, muito legal isso que o pastor falou, contou a história de um livro da Bíblia, leu alguns versículos, explicou o que a Bíblia está dizendo, mas eu não conheço esse Jesus. Eu não conheço esse Jesus que esse livro diz que é superior a tanta gente, que é esse exemplo de fé, mas eu quero conhecer Jesus. Ainda dá tempo, nesse ano, de você conhecer a Jesus. Amém? Eu quero orar com você, eu quero orar com a igreja. E eu inverti aqui a ordem, por isso eu me perdi um pouco, mas vamos fechar os nossos olhos. E no seu lugar, repita comigo essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu reconheço que você é superior a tudo, a todos. Eu reconheço o seu senhorio na minha vida. Eu reconheço que sou pecador e preciso de Ti. Em nome de Jesus, nessa manhã, eu entrego a minha vida, tudo o que sou, em nome de Jesus. Amém.